Boa noite a todos. Estamos aqui de novo para dar... Hoje vai ser a última aula do módulo primeiro, né? E vamos começar sempre com uma oração. A gente põe todo esse curso, né? Tudo que está sendo aqui compartilhado, a gente põe nas mãos e nos braços de Deus, de Nossa Senhora, para que seja em louvor a Ele, a Trindade Santa, com as bênçãos dos anjos, né? Que toda a corte celeste esteja aqui presente. Amém. Bom, hoje a gente vai encerrar com a história de Abraão e, igual eu falei no último vídeo, cronologicamente ele teria que vir antes do que foi falado de Esaú e Jacó, mas eu expliquei lá o porquê. E aqui nós temos algo muito interessante. Uma das maiores referências psicológicas que nós vamos ver é justamente a história de Caim e Abel. Eu já fiz aqui um vídeo sobre isso. E porque ali apresenta uma forma de aceitação espontânea, né, do sacrifício, né, por parte de Abel, e uma não aceitação, um ressentimento que se transformou numa vingança homicida por parte de Caim. Esse comportamento, nessa rixa entre irmãos, esse ideal que é colocado na vida humana é muito bem identificado nessa história e em obras literárias que vão explorar isso de diversas maneiras. Então, até citei, e se não citei especificamente, cito aqui, um dos mais assim, atuais que está no cinema aí, a saga, por exemplo, do Thor, e o Thor é inimigo do Loki, né? Lá no filme, e depois ele participa dos Vingadores. Então, como se diz, né, entre tapas e beijos, mas é um tema muito recorrente. E Abraão vai ser o exemplo de um olhar para o ideal. Não é que ele vai se comparar com algum irmão, mas o ideal dele vai ser o próprio transcendente. A gente vai ver isso também nos contos infantis. Já até falei sobre Gepeto, que é notável como que ele, né, se sentia sozinho ali, e ele ajoelha em cima da cama, olhando pela janela, e olha justamente para uma estrela, né, como se buscasse ali algo de sobrenatural, algo que estaria acima dele para criar, né, um companheiro, que no caso seria ali o Pinóquio. E quando você se alinha, vamos assim dizer, com o transcendente, com o ideal da maneira correta, esse ideal ele vai extrair de você o que há de melhor. Então, reforço sempre que, acho que em todo vídeo é bom reforçar, a Bíblia ela é a revelação de Deus e ela, como palavra de Deus, a riqueza que tem ali teológica é infindável. E a gente aborda aqui mais o viés psicológico, né? Porque é uma maneira também de ter essa aplicação no entendimento dos personagens dos contos infantis e para nós também, como pessoas, né? E Abraão, Deus o chama, né? Ele tinha 75 anos. Eu sempre peço a vocês, com paciência, né, para que vocês leiam a história na Bíblia, porque aqui a gente não trabalha a história em si, demoraria um certo tempo, senão a gente perde o conteúdo que eu queria passar. Então, Abraão, capítulo 12 do Gênesis, você já começa a ter ali um vislumbre, né? Com 75 anos, Deus chega para ele e fala, olha, deixe sua casa, sua parentela, assim, assado, e vá para a terra que eu te indicar. E é interessante esses 75 anos, porque Deus, ou seja, o transcendente, desinstala um idoso da condição dele, da circunstância dele. A gente pode olhar e falar, meu Deus, mas como é que Deus pode pedir isso para um coitado, assim, né? Um idoso que não tem energia, não existia transporte naquela época igual existe hoje. Então, Deus confiou em Abraão.
E nisso a gente tem muito de enxergar os personagens dos contos, principalmente aqueles que têm atitudes heróicas, que eles vão ter circunstâncias ali que não serão favoráveis para eles agirem. Os heróis em si, as heroínas, né, enfrentam bruxas, madrastas, dragões, enfrentam forças naturais e sobrenaturais, mas eles estão determinados pela própria vontade, por um ideal de missão nobre. Eles estão ali determinados a não olhar para a circunstância como algo que vai atrapalhar, e sim como se eles se enchessem de uma energia, né, para seguir em frente. Quando você tem um olhar para o ideal que te chama, esse olhar de aceitar a sua circunstância, aceitar a dificuldade, aceitar o sacrifício que a vida vai te exigir, você age com a vontade virtuosa. Então, nos contos, todo personagem, até mesmo o Pinóquio, né, que a gente vê, né, toda a trajetória dele, as enrascadas morais que ele se envolve, e a gente vê que ele é uma construção ali da figura da personalidade do Pinóquio, que ele chega no momento que ele tem que resgatar o pai, né? Gepeto para ele é um pai. Ele tem que resgatar Gepeto, o pai, de dentro da baleia. Então, a construção moral do Pinóquio ali, ele não vai poder olhar para os impedimentos, os sacrifícios, as renúncias, né? Ele vai ter que ir, educar a sua vontade para chegar até o pai e tirá-lo da boca da baleia. Então, Abraão, quando ele é chamado por Deus, ele também, Deus sabe que Abraão vai enfrentar inúmeras circunstâncias adversas, principalmente naquela época. Mas Deus confia em Abraão. E Abraão confia nesse ideal transcendente. Então, ele é desinstalado do comodismo ali, da sua terra, da sua parentela, e ele sai aos 75 anos. E esse ideal, quando ele é bem aceito, com maturidade, ele extrai sempre, ele desafia sempre a um crescimento interior, um fortalecimento do ser humano inimaginável. A gente sabe que, no decorrer da história de Abraão, a gente poderia ter imaginado assim, Deus o está chamando, né? Então, Deus vai facilitar a coisa para ele. Não. No mínimo, a gente pode contar ali uns 9 ou 10 perrengues, enfrentamentos que o Abraão passa. Ele sair de casa, né, do comodismo ali já é algo não tão fácil para um senhor de idade. Ele recebe uma promessa de Deus que da semente dele, nasceria milhares e milhares e milhares e milhares, incontáveis descendentes. E Deus fala isso e depois de 25 anos quase, que aí essa promessa vai se realizar. Mas quando você está alinhado com esse ideal, assim como Gepeto se alinhou também com o transcendente, que na historinha é colocado na figura da estrela, né? A coisa acontece. Então, a gente não vê que Abraão expressasse algum tipo de ressentimento, como fez Caim. Abraão tem lá suas dificuldades, quando ele sai lá da terra dele, né, que é Ur dos caldeus, ele já passa por uma privação ali, de uma fome, onde ele foi, né? Ele vai se deparar com o encontro com o faraó e ele começa a mentir, porque a Sara, a esposa dele, muito bonita, né? Ele ficou com medo de falar que era esposa e fala que é irmã e dá uma confusão. Ele mente uma segunda vez sobre esse mesmo assunto. Ele tem que lutar, um senhor de idade, lutar contra 4 reinados, 4 reis,
tem uma série, na história vocês vão poder ver uma série de dificuldades que um senhor de idade está enfrentando, né? A mulher estéril, isso é uma coisa vergonhosíssima para a época, e a mulher Sara, ela não teve tanta confiança que a promessa de Deus ia se cumprir e pede para Abraão ter um contato com a escrava Agar. Então, assim, coisas que não são coisas moralmente corretas. Mas aí que eu sempre coloco aqui desde o início, a Bíblia ela coloca o perfil psicológico bem na realidade. Depois do pecado, né? O que se apresenta dentro de nós somos pessoas, igual ao último vídeo, que lutamos com o transcendente ou contra o transcendente nas nossas limitações. Então, na história de Esaú e Jacó, a gente viu como que Jacó enfrentou a duras penas, né, toda a situação com o irmão, construindo dentro de si elementos ali não moralmente corretos, mas depois com o encontro com o anjo, né, que a história começa a se entrar nos eixos com o irmão. Então, Abraão também vai ser pé no chão. Ele não vai ser, ele é o patriarca, assim, a referência do Antigo Testamento. Nós temos Noé, nós temos Abraão, temos Moisés, mas Abraão, assim, é a referência de fé. E a gente imaginaria que uma referência de fé fosse perfeito. E Deus fala com ele no capítulo 17 de Gênesis: ande diante de mim, ande na minha presença e seja íntegro, seja justo. Então a gente vê como que a construção das atitudes morais de Abraão vão acontecendo ao longo dessa trajetória, mas ele está alinhado com Deus. Então, nesse ponto, a gente o compara aos heróis e heroínas dos contos. Por quê? Porque os heróis também, eles vão ter momentos que as situações vão enfraquecê-los. Mas ele está firme no direcionamento dele, no objetivo dele. Então, até mesmo, né, não nos contos antigos infantis, você vê hoje nesses filminhos de Marvel, né, Vingadores e tudo, você vê os super-heróis. Ali eles são atingidos em algum momento, se enfraquecem, são pegos, né, mas não são derrotados. Né? A gente pode observar isso. Tá? Então, eles caem em armadilhas, sim, eles são atingidos, perdem temporariamente algum tipo de batalhazinha, mas eles não são derrotados. Eles têm uma missão. A gente pode observar no último dos Vingadores aí, que o Thor está lá todo bebendo todas, né? Todo relaxado lá, né? Que nada com a dureza, mas quando ele é chamado, eles, né? Os outros vão lá e falam: ó, vamos embora. Se você tem uma missão, essa missão vai exigir de você. Ah, mas olha como é que eu tô, todo gordão, não sei o quê, beberrão. Vamos embora. Então, ali também, os colegas, né, os amigos, os Vingadores ali, estão confiando, não na gordice do Thor, ou o que for, mas estão confiando na capacidade dele de se comprometer com o ideal. Então, Abraão se compromete com o ideal, que é o transcendente. E Pinóquio ali, ele se comprometeu amorosamente com o pai, o Gepeto. Gepeto tem esse lado mais transcendente e Pinóquio viu isso no amor ali, que a gente pode dizer, né? Porque ele é um bonequinho, né? Mas foi isso que deu a chance dele, como se merecesse ganhar a vida, que a fada depois vai falar com ele, que ele, né, você, ó, fez isso de errado, mas você, olha a sua transformação. Você conseguiu ir se sacrificar, né, correndo risco de vida para salvar seu pai. E os príncipes também, né, a gente vê que eles também não olham para as circunstâncias, haja o que houver, eles vão atrás para salvar a princesa. Então, ali em Abraão, a gente tem o seguinte:
faça o que tem que ser feito. Você está velho, Abraão? Você vai passar por lugares que vão te oferecer o quê? Fome, guerra, você vai ter enfrentar faraós, reis, sua mulher vai correr o risco de ser, né? O faraó vai querer querer como esposa. Você vai mentir porque você tem essa fraqueza, porque nós somos fracos. Então, quando aparecem esses defeitos na personalidade ali, não é para nos colocar como exemplo, é para nos colocar no chão e para nós nos observarmos que nós também temos fraquezas. E é aí que a virtude tem que agir em cima. Então eu posso, igual Abraão, né? Ele é o pai da fé, então ele pode mentir, então eu posso mentir? Não. A criança que tem contato com isso, seja na história de Abraão ou em outras historinhas que às vezes o herói vai mostrar ali suas fraquezas, como o Thor está lá todo gordão e relaxadão bebendo, esse não é o exemplo. O exemplo desse super-herói nesse momento aí é o quê? Focar no bem. Porque o supremo bem é o nosso ideal. Mas o bem aqui vai ser nos elementos que a vida nos proporciona. E a gente pode entender muito do caráter de uma pessoa pelo tanto da verdade e da capacidade de aceitar o sacrifício que ela tem. Então, Abraão vai chegar num ponto que Deus vai falar com ele: olha, eu te fiz uma promessa e 25 anos depois é que você está sendo cumprida. E Abraão lá foi vivendo a vida dele onde Deus o conduzia. Teve que fazer circuncisão, que é algo doloroso, com 70 e tantos anos de idade. Né? Então, vambora e vambora. Tropeçou, levanta, mas o ideal é o norte dos mocinhos, né? Nos filmes de bandido e mocinho, nas histórias são os heróis, né? E esse entendimento psicológico que vem desses personagens bíblicos, eles nos trazem essa riqueza de elementos para a gente entender o que move alguém a não olhar para a circunstância que poderia te fazer olhar e falar assim: ah, não, mas eu estou passando por isso, então, nossa, não posso entrar numa missão agora dessa, porque tô sem emprego, não posso. Tô com a doença tal, não posso. Qualquer desculpa. O herói não tem desculpa. O herói, ele simplesmente se alinha com o ideal. E nesse ponto o ideal consegue trabalhar virtudes e vontade dentro daquela pessoa. E quando o herói e quando a pessoa aceita, fica com a determinação de seguir esse caminho, o ressentimento não vem. Porque o ressentimento vem, igual veio para Caim, porque ele achou que o ideal, que era o irmão, o julgava. E ele ficou muito orgulhoso de si, né? Achando que ele era uma pessoa que não podia ser exigido dele algo desse tipo. Deus teria que aceitar o que ele ofereceu. Deus não pode aceitar, ou colocando de outra maneira, o ideal não pode aceitar qualquer coisa que a gente ofereça. Porque o ideal, ou seja, Deus, o transcendente, quer de nós o melhor de nós. Por isso que quando Abraão, o ápice da história de Abraão vai ser Deus falar com ele: pois é, 25 anos demorou para eu te dar um filho que eu te prometi que eu ia te dar. E agora ele nasceu, né? Então tá bom. Passa um tempo, ele fala: eu quero o seu filho. Que você o leve ao Monte Moriá e você o sacrifique para mim. Na parte teológica, esse evento do Antigo Testamento é um dos mais marcantes, porque é ali a prefiguração do que vai acontecer no Novo Testamento, quando Deus vai, ele mesmo, sacrificar seu próprio filho, que é de uma riqueza ali espiritual
incomensurável. Hoje, e o curso aqui se presta mais a isso, o entendimento ali é em nível psicológico. E é esse o nível psicológico que eu vou colocar para vocês. Deus levou a Abraão a sempre estar alinhado com ele. Entre quedas e levantamentos, caiu, levantou, mas Deus o chamou para ter esse alinhamento. Quando Deus faz isso, Ele quer que nós comprometamos nossa vontade no máximo que a gente puder. Não porque Deus precisa disso, não porque o ideal precise disso, mas é porque vai extrair de nós o que há de melhor em nós. E nós, por nós mesmos, a gente não se extrai o melhor de nós. E por quê? Porque é sofrido. A gente só quer ir até onde é bom. O passo adiante a gente não quer ir. E o personagem, o herói, ele vai. Ele viu a princesa uma vez só, ele se apaixonou por aquela princesa, vai ter que enfrentar bruxa? Vambora. Vai ter que enfrentar uma floresta toda cheia de armadilhas ali e impedindo que ele até se aproxime do castelo, como tem lá na Bela Adormecida? Vambora. A Cinderela, né, que está lá, humilhada pela madrasta, né, pelas filhas da madrasta ali, e ela não é ressentida. Ou seja, ela está com as convicções dela virtuosas protegidas. Né? Então, o que Deus quis mostrar psicologicamente com um pedido desse a Abraão? Para nos ensinar a nós que Abraão estava ali entregando a Deus o que ele tinha de melhor e mais valioso. O filho da promessa. Porque ele teve outros filhos. Mas aquele era o filho da promessa. Que esperou 25 anos para vir. E quando ele tem, passa um tempo e Deus fala, é esse aí que eu quero. Ai, que Deus ruim? Não. Psicologicamente, Deus está pedindo o quê? Se nós temos talentos, se nós temos nossa vontade, se nós temos nossa capacidade de escolher, que nós façamos e doemos o melhor. Então, ali, psicologicamente, está sendo extraído de Abraão o melhor, na figura da entrega do próprio filho, que é o que ele tinha de mais valioso. Por que não poderia ser algo que Abraão entregasse nele? Por exemplo, eu vou me sacrificar a mim mesmo. Por quê? Tem que ser algo que é dado de valor. Às vezes, ali para ele não ia se importar tanto em fazer aquilo, porque talvez muitos pais, né, a gente pensa o seguinte, eu suporto tudo por causa do filho. Então, quer dizer que o filho tem um valor maior do que o pai para si mesmo. Então, essa mensagem é uma mensagem que ela é recontada em todas as histórias infantis que vão ter como tema o bem vencendo o mal. E todas as outras histórias e filmes para adulto e tudo, que tem essa luta do bem e do mal, o bem, ele vence. E todo o bem que vence está se mostrando como o melhor que foi extraído. Não há uma vitória sem sacrifício, sem renúncias. E a história de Abraão é essa história de chegar no ponto dele doar o bem mais valioso para Deus, para o ideal dele, para o transcendente. Nós vemos também a figura da Pietà de Michelangelo, que está ali, Nossa Senhora, né, carregando assim, magnífica aquela estátua, Nosso Senhor morto. Também ali é como se fosse Maria, né, oferecendo o único filho dela. Ou seja, era o melhor
que ela tinha para oferecer para nós. Então, essa oferta dos dons e dos talentos para o outro, nesse caso, esse outro é o sumo bem, é a maneira que nós temos de nos alinhar para enfrentarmos as circunstâncias da vida. Porque é uma maneira em que a gente vai ver que Abraão vai aceitar os desafios que Deus lhe propôs, e ainda bem que foi como um ser idoso, para fazer a gente entender que não há desculpas, não há um coitado. Quando ele assume aceitar isso de Deus, ele ali se torna uma pessoa responsável por seguir aquela missão, com altos e baixos, né? Mas ele se responsabiliza e fala assim, não, se o senhor pediu, estou indo. E isso vai trazendo para ele maturidade, apesar dos altos e baixos. Porque para um pai aceitar o tipo de sacrifício que foi pedido a Abraão, aceitar aquilo exige um grau de desprendimento gigantesco. E um grau de amor ao seu ideal, que no caso é o transcendente, que é Deus, enorme. Então as historinhas infantis, né, os heróis, os super-heróis, eles encarnam, vamos assim dizer, psicologicamente, esse tipo de comportamento. Pode vir, venha o que vier, que meu ideal continua, eu estou firme. Nada vai me segurar. O Jordan Peterson, ele fala, uma das coisas que ele coloca para, como se fosse um ensinamento de maturidade para a gente, é o seguinte: escolha, presta bem atenção, escolha o fardo mais pesado que você dá conta e o carregue na sua vida. Todo aquele fardo, tudo aquilo que é difícil, que vem na sua vida e você se recusa a enfrentar, você não vai ficar livre dele. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, o que for. Você não fica livre dele. À medida que, né, que você reflete e fala assim, não, eu vou ter que enfrentar, e é uma coisa penosa, aí você fala, bem, vou pôr nas costas e vamos embora. E a gente vai ver depois, no segundo módulo, quando eu for falar sobre o dragão, sobre a necessidade do dragão, a gente vai entender como que isso, que é esse fardo, é importante para a gente, interiormente. Então, a gente vai ver por que o dragão protege, às vezes, algo que tem ouro. Por que São Jorge, quando vai lutar contra o dragão, tem uma virgem ali que ele quer salvar, né? Então, tem uns entendimentos psicológicos muito profundos nisso. O dragão representa o caos, né? E esse fardo que a gente escolhe. Então, o Jordan Peterson fala isso vai amadurecer a pessoa, carregar isso. Eu não vou dar o curso sobre os mitos gregos, mas tem um que acho que todo mundo conhece, que é o Atlas, uma escultura, né, que o Atlas está lá carregando aqui, nas costas, o mundo. É como se fosse aqui uma representação mitológica grega desse homem que escolheu o fardo mais pesado e assumiu carregar. E é lógico que nós temos no catolicismo o homem que fez isso, que é o próprio Cristo, né? Que é o próprio Deus. Então, esse é o entendimento psicológico principal da história de Abraão. É um convite a uma aventura, porque a vida dele vai ser uma aventura, de passar por terra com fome para enfrentar guerras, né, ter que se separar do sobrinho, e o sobrinho escolheu a melhor parte e ficou com a pior. Guerras com reis. A mulher, ele teve que mentir 2 vezes para poder não correr o risco dela ser, né, deles serem até mortos, né? Então, um dilema para ele de nível moral muito grande, mas ele se alinhou com o ideal.
né? Ele não se deixou abater pelas exigências que Deus fez dele. Não se deixou abater por nenhum tipo de dificuldade que apareceu na vida dele, né? Então, tem um ditado antigo que fala que o que não mata engorda, no caso aqui, o que não mata, né, fortalece. Ou seja, o que não mata é algo tão que quase mata, mas não mata, mas fortalece. Fortalece. Então, toda pessoa que passa por dificuldades e tem um foco e vai até o fim e não olha para as circunstâncias, ela vence. E o interessante é que a gente pode falar assim, mas às vezes a pessoa não consegue o que quer. Mas o vencer não é atingir o que se quer. O vencer é você não perder o seu alinhamento com o seu ideal. Porque isso aqui exige de você ser um ser virtuoso para continuar na caminhada. E é o que Abraão fez para continuar na caminhada. E chegaram ao ponto dele conseguir se desprender quase, né? Porque no último minuto isso, na verdade, não acontece porque Deus foi misericordioso ali. Porque era só ali uma tipologia do próprio Cristo na cruz. Então, é esse entendimento que a gente espera e uma coisa bem sutil, mas que serve de ensinamento para nós, que é o seguinte. Muitas vezes a gente é deparado com questões de fé que a pessoa fala assim, você acredita em Deus? E aí a gente fala assim, sim, eu acredito. Mas a gente vê na vida da pessoa, a gente enxerga que ela não está agindo como se acreditasse. Ela mente. Ela não se vence a si própria, né? Ela engana outras pessoas. Então, com coisas pequenas ou coisas grandes. Então, a gente vê que o falar algo não quer dizer que interiormente você está agindo, você pensa, você está convicta de que você realmente vive aquilo que você diz acreditar. O mais importante, então, é o seu agir. Então, no caso de Abraão, se ele falasse, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, Deus e eu somos, amicíssimos, não ia ter tanto impacto quanto o fato dele ter se mantido alinhado com Deus até o fim. Porque é a atitude de agir conforme o ideal te chama, o transcendente, que vai mostrar para você e para os outros qual é a sua hierarquia de valores. A primeira aula eu falei sobre isso. Até os filhos percebem qual é a hierarquia de valores dos pais. Por aquilo que os pais dão importância. No agir. Né? No agir. Então, quando as historinhas colocam lá que o herói, o príncipe, a heroína, ela não se importa com as dificuldades e vai até o fim, ela está mostrando, ou ele está mostrando, né, que a convicção dele está no ideal que ele se propôs. Porque um heróizinho, um príncipezinho poderia chegar e falar assim, eu sou valente. Eu enfrento cobras e lagartos. Literalmente cobras e dragões nos filmes, né? Eu enfrento gigantes. Tem lá a história de João, pé de feijão, né? A gente tem enfrentamentos 1000. Agora, o falar é uma coisa, mas quando aparece a situação para a pessoa enfrentar, muitos recuam. Então, a verdadeira convicção não está na fala. A verdadeira convicção está no agir.
E os heróis, super-heróis, heróis, eles agem. Né? A gente vê o Pinóquio, era um menino mentiroso, que, né, moralmente fez tanta coisa lá que não é recomendável como uma referência de moralidade, mas ele demonstrou que ele, dentro da capacidade do autor ali, né, para pegar um boneco de madeira, que ele tinha ali um amor pelo pai, porque ele foi disposto a morrer para salvar. Então, mesmo se ele dissesse, eu amo meu pai, nossa, eu amo meu pai, mas na hora ele não fizesse isso, a convicção dele estava incoerente. Incoerente. Então, a literatura, e não é só a literatura de criança que mostra isso, não. Dostoiévski é um autor russo, que é o que mais apresenta os dramas psicológicos de maneira fiel ao ser humano. Os irmãos Karamazov, a Alyosha é um dos irmãos, são três, né? Um dos irmãos, e ele está mais seguindo a linha monástica, e Ivan é o irmão, e o Ivan é ateu e debochado e muito de argumentação, e a Alyosha não tem argumentação nenhuma, ele não tem lá o intelecto lá muito bom. E o Ivan cai em cima dele, tentando argumentar sobre a fé dele e tal, não sei o quê. E ele não responde, porque ele não tem capacidade de responder os argumentos, de contra-argumentar. Mas como é que ele é? Ele é vencido nos seus argumentos. Ele é vencido, porque ele não tem como, ele não sabe responder. Né? Ivan está lá tentando fazer ele desacreditar da vida que ele está querendo seguir ali. E ele não tem como falar assim, peraí que vou pensar num argumento, num contra-argumento. Ele não tem. Mas como é que ele é o herói, entre aspas, ali na trama do Dostoiévski? Porque ele conseguiu seguir a sua crença sem falar, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Mas ele conseguiu, na história, mostrar que ele era fiel àquilo que ele acreditava. Então, ali ele mostrou na ação a convicção dele. Não precisou falar com Ivan. Então, toda a literatura, ela mostra de forma sutil, como é aí no Ivan com a Alyosha, ou de forma explícita com os heróis, super-heróis, heroínas. E aqui a referência maior, Abraão, tendo todos os defeitos que ele apresentou ao longo da trajetória. Por quê? Porque nós somos falhos. Mas nós somos falhos porque é na fraqueza, né, que a gente consegue fazer a força surgir da virtude. Então, ler esses contos com essa visão bíblica é ter o entendimento do psicológico. E a gente deve ler com as crianças, sempre perguntando para elas o que elas entenderam das histórias. E é aí que a gente vai ver se elas captaram ou não o entendimento correto. Mas que isso vai moldando o imaginário delas, vai. Porque quando elas precisarem enfrentar essas dificuldades, achar que, não vou fazer isso, não estou com preguiça. Mas Abraão, não tem preguiça não com 75 anos. Tipo isso. Lógico que para as historinhas que a gente trabalha com eles, que a gente não começa com Abraão. Mas é isso. Hoje é a última aula desse módulo. Espero que vocês tenham, sim, tirado algum proveito de tudo que foi colocado. Eu achei importante trazer esses fundamentos nas origens, porque toda a trama de qualquer personagem que a gente vê na literatura infantil ou mundial sempre vai ter um resquício do que está lá nos primórdios. Porque o ser humano pode ter milhões, milhares, sei lá quantos anos que existe na Terra, mas o interior humano sempre foi o mesmo. Como eu sempre digo, Caim e Abel existem dentro de nós desde que o mundo é mundo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima.